E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como operar Forex estando no Brasil. Eu vou te ensinar um passo a passo, você vai entender tudo o que você precisa saber para começar no mercado de Forex, que é um mercado muito legal, é um mercado que infelizmente as pessoas ainda compartilham muitas informações erradas. Eu estou aqui com a minha tela porque eu estou analisando agora alguns ativos, depois a gente pode até ver aqui algumas coisas, vou mostrar para você um pouco sobre como funciona o mercado, mas infelizmente esse é um ponto que eu acho que a gente tem que começar falando sobre isso. As pessoas elas não sabem absolutamente nada de Forex e elas estão falando que é pirâmide, que é golpe, que não é regulamentado, que é proibido, que, cara, é muito mais fácil ganhar dinheiro no mercado de Forex do que operando qualquer outro mercado, e isso não sou só eu que estou falando. Fale com os analistas que operam Forex, que já entraram no mercado para entender como funcionam as coisas efetivamente, e não quem fica falando sem ter nunca aberto uma operação de verdade, né? Sem nunca ter transferido dinheiro para uma corretora, sem nunca ter entendido efetivamente como as coisas funcionam, e pergunte para ele se é mais fácil ganhar dinheiro operando Forex ou operando Day Trade, por exemplo, na B3. É muito mais fácil você ganhar dinheiro no mercado de Forex. E por quê? Tem um motivo, não vou falar, mas não vou te dar um motivo. O mercado de Forex, ele, apesar de ser um mercado descentralizado, ele é um mercado que segue muito melhor os fundamentos econômicos. Aqui eu estou vendo a relação entre o euro e o dólar e o ien, o euro e a libra esterlina, o dólar e o dólar canadense. Então eu estou vendo a relação entre as maiores moedas do mundo. Quando eu olho essas relações, quando eu utilizo as ferramentas de análise técnica que servem para analisar gráficos mais longos, quando eu utilizo as teorias que foram criadas e que você provavelmente já conhece, que servem para analisar os movimentos gerais de preço, os comportamentos do mercado. Quando eu estou no mercado que é basicamente movimentado pelo institucional, porque o Forex, quem realmente movimenta são os bancos, os fundos e os bancos centrais. Quando você está olhando esse tipo de mercado, fica muito mais fácil você encontrar os grandes movimentos. Além disso, existem relações básicas, fundamentais entre as economias. Então, por exemplo, se eu estou olhando o euro e o dólar, existem momentos, principalmente de exaustão de movimento, que o mercado já foi demais, para cima ou para baixo, que muito provavelmente uma grande parte do institucional vai ou deixar de vender ou deixar de comprar e vai começar a virar um pouco a mão. Então, principalmente nos grandes movimentos, você consegue ver essa saída ou essa entrada, essa entrada embaixo ou essa saída lá em cima. Por quê? Porque é muito dinheiro rolando, é um movimento muito longo de mercado, então fica muito mais fácil de você acompanhar um navio mudando de direção do que um surfista numa onda, porque o surfista você não sabe se ele vai para lá, você fica ali perdido. O navio você consegue ver, por esse movimento, provavelmente ele está indo para lá. Então, principalmente nos gráficos mais longos, é mais fácil de você ver esses grandes movimentos. Sabe outro mercado que também é mais fácil de você ver grandes movimentos? O mercado de ações. Quando você está falando de swing trade, position trade principalmente, é mais fácil de você ver essa virada no mercado, principalmente no lado da compra e principalmente quando você está vendo boas empresas. Então, uma boa empresa, uma empresa que realmente tem resultados sólidos, uma empresa que você olha e fala, cara, é uma boa empresa, está apanhando no mercado por situações pontuais ou porque o mercado de uma forma geral está caindo, e você começa a olhar os sinais de que o institucional, o grande investidor, ou até mesmo um investidor ali de varejo está começando a comprar com um pouco mais de força. Você consegue ver isso com mais clareza, olhando gráficos mais longos e analisando esse movimento maior de longo prazo, que normalmente tem um viés de alta no mercado de ações. Então, não é só o mercado de Forex, eu posso ficar aqui definindo o mercado de Forex, mas o swing trade no mercado de ações também funciona mais ou menos parecido. Você consegue prever esses grandes movimentos de uma forma um pouco mais fácil. Além disso, o mercado de Forex tem outras vantagens. Quem gosta de Day Trade é um mercado 24/5, apesar de não ter volatilidade o dia todo, você consegue movimentos principalmente que acontecem antes do pregão no Brasil. Então, se você está no Brasil, provavelmente você vai operar o quê? Das 9, começar ali as suas análises, até as 4, 5 horas da tarde, onde você já está terminando as coisas. No Forex, como é um mercado 24/5, como você tem grandes movimentos nas sessões europeias, você consegue operar antes do mercado brasileiro, tá? Depois, um pouco difícil, Quem gosta da sessão asiática, ali já ao final da noite, já é mais difícil, sinceramente. Então, estou falando aqui todos os prós e os contras. Para quem gosta de operar a sessão de Londres e sessão europeia, que é lá por volta das 4, 5 horas da manhã no Brasil, depende do fuso horário, é muito bom. Então, o mercado de Forex é muito legal. Quem conhece, quem já operou vários mercados diferentes como eu, já operei de ações, Day Trade na B3, Forex, você
começa a perceber que, cara, tem muitas vantagens. Claro, tem algumas desvantagens também, mas normal. Todo mercado tem vantagens e desvantagens. Uma outra vantagem no mercado de Forex, que na minha opinião é muito boa, o seu investimento ele é feito em uma moeda forte, né? Então você pode escolher desde o euro, dólar, até outras moedas, tem corretoras que oferecem, mas normalmente essas são as mais comuns. E no meu ponto de vista, principalmente na situação atual, né, do Brasil, infelizmente, eu acho que é importante você ter uma posição ali dolarizada ou em euro, porque você tem uma moeda mais forte e eu não estou fazendo uma crítica a nenhum governo, não é esse o ponto aqui. A questão fiscal do Brasil, entre outros sinais que a gente tem, mostram a importância de você, né, ter uma posição de investimento até em outras moedas, o que não aconteceria, por exemplo, se você estivesse nos Estados Unidos. Provavelmente você nem precisaria desse tipo de hedge, né? Mas acho que todo mundo que reside num país emergente acaba precisando desse tipo de investimento, né, em moeda estrangeira, numa moeda mais forte. Então no Forex você pode encontrar uma alternativa. Não é só day trade, não é só scalping. Como eu falei, você tem operações mais longas. A gente inclusive compartilha operações mais longas que eu e os analistas que trabalham aqui comigo. Então são operações não necessariamente que você precisa ficar fazendo ali day trade. E para quem gosta de day trade, quem gosta de robô, tem muita ferramenta. O MetaTrader, apesar de ser uma plataforma de negociações, né? O MetaTrader é a principal plataforma de negociações no Forex. Quase todas as corretoras usam. Apesar de ser uma plataforma que você olha inicialmente e fala, pô, parece até o MS-DOS da internet, porque é aquela coisa mais tradicional, sabe, do Windows e tal. Ele é uma ferramenta muito robusta, com muita coisa desenvolvida. Então também tem essa grande vantagem. Tem muitos robôs, tem muitas ferramentas, é muito legal nesse sentido também. Beleza? Então, o principal cuidado que, antes de dar o passo a passo, eu acho que você tem que tomar é não escutar pessoas que não operam Forex. Assim como eu não posso opinar sobre o mercado de criptomoedas na prática, sobre qual é a melhor corretora, qual é a pior, o que acontece, o que não acontece lá no back-office de uma corretora e tudo isso. Por quê? Porque eu não opero no mercado. Eu acho que quem não opera no mercado de Forex não deveria opinar. Por quê? Porque o que você mais vê é professores, analistas, investidores, cara, que nunca abriu uma posição, o cara não sabe como funcionam as coisas mesmo. Ele não sabe como funciona uma corretora de Forex. Tem tantos detalhes, como eu te falei, é um mercado interbancário. Esquece investidor contra investidor. Não, cara, a corretora, ela é uma ponte entre você, que é investidor, e o mercado interbancário, são os bancos, os fundos. É um mercado que gira muito dinheiro, é o maior mercado do mundo em termos de volume financeiro. Então esquece isso, que é pirâmide, que é fraude. Essas corretoras nas Seychelles, essas corretoras não sei aonde, lá nas Bahamas. Cara, as corretoras de Forex, elas são regulamentadas nos maiores centros financeiros do mundo. E elas têm sedes em países que são paraísos fiscais, sim, para atender clientes que estão fora dessas jurisdições. Por quê? Porque no Reino Unido, hoje em dia, inclusive, eles não estão aceitando nem clientes da própria Europa. Ou seja, se eu tenho uma corretora de Forex, tem lá uma regulamentação FCA, que é do Reino Unido, morando aqui na Europa, eu vou ter dificuldade de abrir a conta nessa corretora, depois do Brexit e tudo isso. Então é normal, são jurisdições, são caminhos que você tem que, como empresa, encontrar para oferecer o seu serviço para, né, o maior número de clientes. Isso não quer dizer que toda corretora de Forex é boa. Esse é um ponto-chave e a gente vai falar sobre isso no vídeo. A corretora no Forex, ela é o ponto crucial do seu sucesso ou do seu fracasso. Por quê? Porque as corretoras de Forex, durante muito tempo, elas agiram como market makers, ou seja, é muito difícil eu pegar uma operação sua de $200 e jogar para um banco que está operando bilhões por dia. Então é muito difícil a gente fazer esse tipo de coisa, né? Porque não casa, as coisas não casam, são outros perfis. Então o que as corretoras fizeram durante muito tempo? Elas foram as market makers, elas assumiram a posição. Então você comprava ou vendia da corretora e isso gerava um conflito de interesse muito grande. Apesar do RLP no Brasil ser mais ou menos a mesma coisa, muita gente critica. Né? Hoje em dia as corretoras de Forex grandes, como as corretoras que a gente usa, que está aqui na descrição do vídeo, você encontra duas alternativas e às vezes eu posso até colocar outras ao longo do tempo, mas hoje, né, existem duas alternativas que eu gosto muito, que eu opero há bastante tempo, que, cara, nunca me deram problema em termos de depósito, resgate e que eu sei como funciona lá o back-office delas. Essas corretoras, elas não trabalham dessa forma. Elas trabalham de uma maneira onde as suas ordens vão para o mercado, pode às vezes passar por uma ponte interna, mas é sempre para o mercado. Né, sempre lá sendo jogado isso para o mercado, ou seja, ela não é a contraparte da sua operação. Isso é importante, porque
Porque você não quer uma operação que tenha algum tipo de conflito de interesse, que quando você for estopado, a corretora ganha dinheiro, por exemplo. Você não quer isso, né? Então, nas corretoras, inclusive, se você quer um dado importante, as corretoras, elas colocam no rodapé, normalmente, qual que é o percentual de investidores que ganham ou perdem dinheiro, né, operando através delas. Isso é algo obrigatório por parte de algumas jurisdições que regulamentam as corretoras. E esse é um ponto que eu tinha esquecido de falar, né? Na questão é mais fácil ou não ganhar dinheiro, você vai ver que esse percentual é muito maior do que o percentual, por exemplo, que foi divulgado lá pela FGV, né, de que 95% das pessoas perdem. Não, nas corretoras de Forex o dado está lá, são 70% normalmente dos traders que perdem dinheiro, os outros 30% ganham. Então, cara, é um jogo muito mais justo. Né? Se você for parar para pensar, né, você está ali, lógico, a maior parte perde, porque é difícil ganhar dinheiro no mercado, mas é muito diferente você ter 5% das pessoas ganhando e 30%. Né? Então, só um dado, acho que relevante para toda essa conversa e que prova, né, o que eu falei. Agora, falando sobre o passo a passo. Então, eu deixei até anotado aqui para ficar mais fácil. Primeiro, curso de Forex. A gente tem um curso de Forex 100% gratuito aqui no YouTube. Na verdade, são 2 cursos. Eu tenho um curso que foi lançado há um tempo atrás e depois outro que foi atualizado. E provavelmente ao longo do tempo eu vou lançando outros. Eu adoro lançar esses cursos gratuitos, sempre tem coisas que a gente pode complementar. Então é super legal. Aqui no canal você encontra isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui no card. Card é uma coisa, se você estiver assistindo esse vídeo depois de 20 anos que o YouTube usa hoje em dia para facilitar o seu acesso ao conteúdo. Então eu vou deixar aqui no card, tá em algum lugar aí, para vocês esses cursos. Eu acho que é importante você começar por aí. Você precisa entender, no Forex existem muitas coisas. Então, não adianta você chegar aqui e falar, legal, Murilo, eu estou aqui, então estou vendo aqui uma resistência, euro-dólar, esse ativo aqui, estou vendo uma resistência e... Esse daqui é o TradingView, tá? Não é o MetaTrader, é uma plataforma aqui que a gente usa para analisar o mercado. Então, imagina, não, vou fazer uma venda aqui, Murilo, ó, tá na hora, cara, vou fazer uma venda. E aí você fala assim, vou vender quanto? Aí você abre seu MetaTrader e fala assim, vou vender um lote. Por quê? Porque é uma quantidade que tem lá, você abriu a ferramenta e fala, vou abrir um. Aí você vai ter uma aula sobre MetaTrader no nosso curso, que ela é muito importante. Na verdade, são algumas aulas. Então, quando você abre lá um lote no Forex são 100 mil unidades. Então, se eu estiver abrindo um lote aqui no euro-dólar, comprando, por exemplo, eu estou comprando 100 mil unidades desse ativo. E é claro que você pode comprar fracionário. Então, você pode comprar aqui 0,01. Que é muito legal, né? E você está comprando só quantas unidades? 1000. Comprando só 1000 unidades. Eu vou explicar tudo isso detalhadamente, não se preocupe, porque o objetivo aqui não é de explicar como isso funciona, é só para que você entenda que não adianta você querer abrir a conta na corretora, sair operando, se você não fizer o curso básico que é gratuito. Então faça isso para você entender como as coisas funcionam, entender o que é euro-dólar, por que as moedas se movimentam como elas se movimentam, quais são os fundamentos da análise técnica, entender a lógica do negócio, a plataforma, a MetaTrader, tudo isso que a gente estava falando, tá? Segundo passo, abrir uma conta demonstrativa. É muito legal, por quê? Porque as corretoras de Forex, elas permitem que você abra contas demonstrativas, que são contas que elas funcionam como um espelho do mercado em tempo real. Então, na conta demonstrativa, você vai poder perceber tudo isso que eu estou te falando. O que é 0,1 lote, o que não é, o que é alavancagem, margem. No Forex a gente tem uma alavancagem, às vezes pode ser de 1 para 500, ou seja, com $1.000 você consegue operar 500 mil. Então é uma alavancagem altíssima que às vezes as corretoras te fornecem e que você pode ou não usar, tá? É uma escolha sua. Eu fico muito preocupado quando as pessoas falam, o problema é a alavancagem. Não, a alavancagem está lá. Assim como um carro pode acelerar até 300 por hora, lá de repente se você tem um carro esportivo e você não vai acelerar 300 por hora numa rua residencial, a alavancagem está lá, você usa se você quiser. Então pode ser que essa aceleração do carro ela seja necessária no momento de uma ultrapassagem na estrada. Então você não precisa ir a 300 por hora, mas você pode usar aquele motor para ultrapassar mais rápido e para até ter mais segurança. Na alavancagem também. Você pode às vezes ter várias operações que você quer fazer e aí sem alavancagem você não conseguiria. Por quê? Porque como eu te expliquei, imagina que o lote mínimo no Forex é 0,01, que representa 1000 unidades. Se eu estou abrindo lá 1000 unidades de euro-dólar, imagina que para começar a operar eu precisaria lá de pelo menos $1.100 na conta. Então já impediria muita gente de começar sequer a operar no lote mínimo no euro-dólar. Então a alavancagem é boa, cara. Se você souber utilizá-la de forma eficiente. Existe uma questão que outro dia eu até estava conversando com um dos analistas aqui, que é muito importante.
As pessoas não pensam, mas a alavancagem ela te traz mais segurança no seguinte sentido. Imagina que você tem uma conta muito grande. Imagina que eu tenho 10 milhões para operar. E eu não quero colocar 10 milhões na corretora. Por quê? Uma questão básica de risco sistêmico. Pode dar um problema, né? Até FTX lá das criptomoedas não teve problema. No Brasil, quantos bancos não tiveram problema? No mundo, Lehman Brothers quebrou. Então, eu posso usar a alavancagem a meu favor nesse sentido. Ao invés de colocar os 10 milhões lá para eu operar, eu coloco 1 milhão, 500 mil. E eu uso a alavancagem para operar como se eu tivesse 10 milhões com esses 500 mil. Eu posso fazer isso. Então, tá vendo como a alavancagem ela é super positiva, cara? As pessoas têm esse negócio com a alavancagem, por quê? Porque ela é um veneno quando você não sabe utilizar. Quando você abre operações muito grandes, quando você tem stops muito curtos, ou quando você começa a fazer overtrading, operando muito pesado. Então, tem, claro, problemas que você precisa aprender quais. Além disso, terceiro ponto, né? Então, vamos lá, fiz um check. Fiz o curso gratuito, 100% gratuito aqui no Coringa. Depois, abri uma conta demonstrativa e todo o passo a passo de abertura da conta demonstrativa tá no curso. Então, você não precisa se preocupar. Ah, como que eu faço? Não, já vou pro link que tá aqui na descrição do vídeo. Calma. Lá no curso, você vai ter uma aula com passo a passo. Beleza? Passo a passo, abertura de conta demonstrativa, legal. Terceiro passo, fazer o depósito. E fazer o depósito é muito simples hoje em dia, cara, porque há 20 anos atrás era muito difícil. Há 10 anos atrás era um pouco menos difícil, mas ainda continuava meio complicado. Há 3 anos atrás já era mais fácil. Por quê? Porque aí surgiu remessa online, vários serviços de remessa, carteiras eletrônicas como Skrill, Neteller. E aí, claro, no mercado brasileiro as coisas vão sempre, parece que sendo dificultadas para que o investidor nunca consiga ter acesso a investimentos no exterior, a operações no exterior, né? Isso sempre aconteceu. Hoje em dia, o mercado se popularizou tanto, não o mercado de Forex, mas o investimento no exterior, todas as ferramentas, as soluções, né, digitais, a tecnologia avançou tanto que você tem quase todas as soluções sendo oferecidas pelas corretoras de Forex, como por exemplo, Pix, depósito em TED ou DOC, ou o que quer que seja, as carteiras eletrônicas, as remessas internacionais, criptomoedas, você consegue depositar muito rápido, até cartão de crédito, tudo isso que eu não recomendo. Tá? Eu acho que você deve fazer como você faria depositando em qualquer outro tipo de corretora ou fazendo qualquer outro tipo de investimento. Né? Faça as coisas num método um pouco mais tradicional, Pix, depósito, tudo isso. Por quê? Porque um problema que acontece muito, principalmente no mercado de Forex, as pessoas não entendem como funciona o processo de depósito e resgate. Aí o que elas fazem? Elas vão lá e depositam, por exemplo, por Pix, utilizando a chave delas do Pix. E depois elas querem resgatar para outro destinatário, vamos dizer assim, né? Para outra pessoa. Elas querem enviar o dinheiro para outra pessoa. Ou mesmo, Neteller, Skrill, a mesma coisa. Depósitos, mesma coisa. As pessoas não conferem todos os documentos. As corretoras de Forex, eu não vou ficar defendendo elas aqui, mas como qualquer empresa, elas fazem o seguinte: você quer enviar o dinheiro? Beleza. Então você abriu sua conta lá, você registrou, enviou seus documentos, legal, sua conta está aberta, você pode enviar o dinheiro. Na hora que você envia o dinheiro, eles têm uma série de processos contra a lavagem de dinheiro que eles têm que seguir. Por quê? Lembra que eu te falei que as corretoras elas são regulamentadas no mundo inteiro? Por mais que uma corretora ela tenha sede lá na Europa ou na Austrália e várias filiais em outros países, por exemplo, Seychelles, Bahamas, Chipre, enfim. Quando essa empresa recebe um determinado valor dos clientes, existem todos os mecanismos anti-lavagem de dinheiro que elas têm que seguir, essas corretoras. Por quê? Porque se der um problema numa filial, a sede vai ser acionada pelos órgãos competentes. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? A corretora, eu estou dizendo, né? O lado da corretora é muito importante que ela se proteja da lavagem de dinheiro, desse tipo de fraude e de uma série de coisas que acontecem. Tá? Se você for estudar um pouco mais sobre o sistema financeiro, você vai perceber que a todo momento existe alguém, né, tentando utilizar instituições para lavar dinheiro. Então, os caras têm que se proteger, porque a gente está falando de criminosos. E depois isso pode ser um problema muito sério para as corretoras no futuro. Então, as corretoras, quando você manda o dinheiro, como é óbvio, muitas vezes elas nem vão atrás da origem do dinheiro. Elas perguntam, qual a origem do dinheiro? Na hora do dinheiro retornar, elas fazem perguntas também, tá? Para onde você está mandando, o que e tal. E eu não entendo porque as pessoas ficam tão bravas com tudo isso. Por quê? Porque estando aqui na Europa, né? Eu moro na Europa hoje. Cara, os bancos, eles me perguntam toda hora de onde veio, de onde não veio, tal. Eu acho super comum. O que eu não acho comum é, por exemplo, você ir num banco no Brasil e não conseguir transferir o dinheiro para uma corretora, como já aconteceu no passado. Hoje em dia já não acontece mais. Por quê? Porque o banco falava, não vou mandar.
que eu acho que é um absurdo, porque o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, né? Mas agora, a instituição te questionar é totalmente normal. Por quê? Porque ela tem protocolos de segurança que ela vai ter que preencher para, se alguém perguntar um dia, uma investigação, qualquer coisa, ó, tá aqui, ó. O cliente falou isso, no tal dia, tá aqui, ó. Essa é a origem, esse aqui é o destino, vai atrás do cliente. Eu não, né, eu coletei todas as informações e segui todos os protocolos que você, órgão regulador, me pediu. Então é por isso que essas coisas acontecem. Mas não é algo que vai prejudicar as suas operações. Quantos dias vai levar para você receber o dinheiro? Sei lá, 2, 3 dias, 4 dias, uma semana. Ah, Murilo, mas eu mandei por Pix, caiu na hora. Tudo bem, mas na volta você tem que entender que existe uma empresa fora do país onde você reside, mandando dinheiro para o intermediário, que vai mandar dinheiro para você. Cara, existe todo um processo. Às vezes o processo pode levar mais tempo. Eu acho que deveria ser instantâneo? Acho, mas não é assim que funciona. Então, normal, né? Se você já entendeu mais ou menos o recado, é esse. É normal, as coisas funcionam assim. Por último, quais são as outras vantagens das corretoras de Forex? Eu deixei aqui anotado. Você tem CFDs, ou seja, nas corretoras de Forex você pode operar criptos, ouro, commodities, ações. Nos Estados Unidos são os CFDs. Você tem tudo isso. Você consegue fazer operações mais longas, como eu falei, com uma assertividade muito maior. Você tem os robôs no MQL5. Você tem os nossos sinais, as nossas operações que a gente tem compartilhado. Você tem aqui na descrição do vídeo todo o passo a passo para acessar esse tipo de serviço. Então, você quer saber quais são as operações que eu estou fazendo, o que a gente está comprando, vendendo, o que a gente está fazendo. A gente fez uma operação agora esses dias no EuroGBP. Eu estava falando disso até numa análise diária hoje de notícias que eu estava fazendo aqui. E, cara, o EuroGBP era um ativo que estava dando vários sinais de venda quando ele bateu lá naquela resistência aqui em cima. Então, a gente compartilha esse tipo de situação. Se você quiser saber mais como funciona, é muito legal. Então, a gente está deixando todos os detalhes aqui na descrição do vídeo para você saber um pouco mais sobre como esse serviço funciona. Tem os trades, esses trades que são mais longos, que você mesmo pode fazer, que você pode analisar. E o custo, no final das contas, de se operar Forex é muito baixo, cara. Comparativamente com outros mercados, vale muito a pena. Tá? Você está com o seu dinheiro numa moeda forte, você tem acesso a várias ferramentas caso você não queira operar, VPS, tem muita coisa, assim, muita coisa que já foi testada. É muito legal. Eu acho assim que todo mundo que opera algum mercado, seja B3, criptos, qualquer coisa, teria que passar alguns meses operando Forex para entender. O Forex ele tem fundamentos econômicos muito interessantes. Então você tem um mercado que ele se movimenta de acordo com os fundamentos econômicos. Isso é incrível, cara. Você tem um mercado que ele reflete exatamente os fundamentos econômicos. Então no momento que os Estados Unidos começam a subir a taxa de juros, aí você tem um aumento da taxa de juros por parte dos Estados Unidos, enquanto no Japão essa taxa de juros ela está estável, você tem uma alta no mercado de quase 40%, certo? Então, o mercado, por que eu estou te mostrando o dólar ien? Porque o dólar ien foi um dos ativos que no ano passado a gente teve muitas oportunidades, assim como o euro-dólar também, que perdeu a paridade. Não sei se você lembra disso. Pô, chegou um determinado momento que todo mundo, nossa, o euro está valendo menos do que o dólar. Foi nesse momento aqui. E por que isso estava acontecendo? Porque você tinha fundamentos econômicos, mas esse ponto aqui era um ponto onde claramente o institucional estava começando a virar a mão. Por quê? Porque eu tenho reservas de valores. Eu sou um banco central, um banco, um fundo, um mega investidor. Eu tenho lá dólares e euros, né, como minhas reservas de valor em termos de moeda. No momento que o dólar passa a valer mais do que o euro e a gente tem uma moeda que chegou a valer quase $1,60, nesse momento eu falo assim, cara, bom, perdeu a paridade, deixa eu ver os fundamentos econômicos da Europa e os fundamentos dos Estados Unidos. Deixa eu ver a perspectiva de taxa de juros dos Estados Unidos e da Europa. Peraí, essa paridade, 1 para 1, o risco-retorno para mim vale a pena. Vale a pena eu comprar euros e começar a vender meus dólares. Então é um mercado que, em termos de fundamentos econômicos, quando a gente está pensando principalmente em gráficos mais longos, ele funciona muito bem. E quando a gente está falando de day trade, quando você escolhe de forma correta os horários para operar, como por exemplo, o horário da manhã que eu estava falando para vocês, né? Pré ali, Bolsa dos Estados Unidos, pré-Bolsa Brasil, bolsas europeias estão começando a se movimentar, que tem muito rompimento, muito movimento legal acontecendo. Cara, é muito, muito, muito bom de se operar, né? Então eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, porque é realmente um mercado legal. E qual que é o passo a passo? É esse. Um curso 100% gratuito que você encontra no YouTube, abrir uma conta demonstrativa que você aprende no passo a passo do curso, fazer o seu primeiro depósito depois que você já está entendendo bem como funcionam as coisas para testar uma determinada estratégia que você aprendeu até no próprio curso ou aprendeu aqui no canal, e depois você
entender que, como qualquer outro mercado, né, você vai precisar de muita gestão de risco, muito equilíbrio emocional e de uma boa estratégia, tá? Não se esqueça disso. Como eu falei, tem várias vantagens. Você pode usar robôs, você pode usar os nossos, acompanhar as nossas operações, entre outras ferramentas aí que você pode encontrar para ganhar dinheiro de forma consistente, beleza? Se você tiver qualquer dúvida, comentário, quiser compartilhar qualquer coisa sobre o mercado de Forex, compartilhe aqui comigo, é sempre um prazer responder. Eu espero que eu tenha respondido todas as suas perguntas. Eu acho que ficou bem claro, né? Eu estou até revendo aqui meus bullet points para saber se realmente eu falei tudo, mas eu acho que sim, eu falei tudo que vocês precisam saber. E se ficou qualquer dúvida, como eu falei, compartilha comigo aqui porque eu tenho o maior prazer em responder. Beleza? É isso, pessoal. Venham operar Forex porque é muito bom, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu? Até a próxima, um abraço. Tchau.